Olá, meu nome é Luiz Roberto, uma vez mais aqui no canal Espiritismo em Pauta. Eu vou apresentar um vídeo para falar hoje, passar para vocês hoje, uns poucos dados biográficos de Marlene Nobre. Esse material eu colhi lá num site do Centro Espírita Caminheiros da Fraternidade, para poder passar para vocês hoje. E os reproduzimos naturalmente no vídeo agora apresentado. Mas existem muitas outras biografias da doutora Marlene Nobre, com dados ainda mais especificados. Nós pegamos uns poucos dados, na verdade, apenas para mostrar para os espíritas que talvez não a tenham conhecido, não tenham ouvido falar dela, inclusive, do grande trabalho que ela entregou em nome do Espiritismo para toda a humanidade. Vou começar pelo desencarne dela. Este ocorreu no dia 5 de janeiro de 2015, foi logo pela manhã, quando ela contava 77 anos de idade. Ela retornou então à pátria espiritual, desencarnou junto de sua família que, ciente da sua importância para a espiritualidade, constantemente abria mão da sua companhia, da sua presença física, pelo trabalho que ela realizava na divulgação da doutrina espírita, nas palestras e conferências que ela fez Brasil e mundo afora. Pouco antes do seu desligamento, ela pôde ver o seu pai, o seu Pedro, aguardando ali para abraçá-lo e conduzi-lo ao plano espiritual. E pela vida nobre não só no nome, mas nobre espiritualmente falando, que ela levou, ela certamente foi recebida com muita alegria por espíritos como Caibar Schudel, o espírito que comunicava-se com ela desde a adolescência, pelo Dr. Bezerra de Menezes, que lhe trouxe tantas orientações, por seu grande ídolo e guia, Chico Xavier, além de seu esposo, José Freitas Nobre, ainda por seu pai, Pedro Severino Júnior, e por sua mãe, Dona Ida Rossi Severino, que mantinham frequentes contato com ela. Marlene Rossi Severino, esse é o nome que ela recebeu quando ela nasceu, no dia 18 de junho de 1937, uma geminiana. E quando então, moça, ela estudou medicina, estudou lá em Uberaba, nas Minas Gerais. Conheceu aquele que iria se tornar o seu mentor espiritual encarnado, Chico Xavier. E lá na comunhão espírita cristã, ela costumava acompanhá-lo nas reuniões da casa, comentando passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi Chico Xavier, na verdade, quem lhe apresentou o político Freitas Nobre, José Freitas Nobre, que era jornalista, advogado, entre outras coisas, e que mais tarde viria a ser seu marido. Né? Aliás, Freitas Nobre foi um espírita jornalista, um espírita advogado, um espírita parlamentar. O Freitas Nobre também muito realizou em favor da doutrina espírita. A pedido do espírito Bezerra de Menezes, que foi à sua casa poucos dias após o desencarne do seu marido, ela assumiu então a presidência da Associação Médico Espírita de São Paulo, dando um novo fôlego a essa instituição, expandindo para 9 o número das associações médicas espíritas pelo Brasil. E não parou por aí. Fundou em 1999 a AME Internacional, reunindo 5 outros países, como Argentina, Colômbia, Guatemala, Panamá e Portugal. E no ano seguinte, enquanto trabalhava em seu computador, surge diante dela outra figura iluminada. E o espírito diz assim a ela: Marlene, bonjour. Ela então não consegue acreditar, ficou espantada. Era Leon Denis, a caráter, com terno e gravata ali diante dela. Professor, o que eu posso fazer pelo senhor, professor? Entusiasmada, alegre com a visita, ele respondeu com um semblante sério e preocupado: a Europa, Marlene, a Europa. Quando você vai começar o trabalho lá? Ela ficou quieta assim por um instante e disse: estou pronta, professor, estou pronto, estou às suas ordens, mas não tenho convite para a Europa. Como posso fazer isso? Ele olhou fixamente para ela, com um olhar penetrante, e disse: você está esperando o convite, Marlene? E desaparece sem esperar a resposta. Ela então, poxa vida, coisa séria, vendeu o carro dela para bancar a viagem, as despesas, e vai à luta, vai para a Europa, fundar a AME europeia. Foram 47 anos desde a fundação da AME, São Paulo. 60 AMEs pelo Brasil, além das internacionais, mais de uma dezena de livros escritos e eventos realizados. Militou no Congresso Nacional, nos movimentos de valorização da vida, contra o aborto e a destruição de embriões. E como se não bastasse tanto trabalho e realizações, ainda fundou e dirigiu o jornal Folha Espírita
e a creche Lar do Alvorecer, em Diadema, uma cidade aqui no estado de São Paulo, além de presidir o Centro Espírita Caibar Sudel, em São Paulo. Eu estou dando aqui uns poucos dados, viu? Que não foi pouca coisa que a doutora Marlene realizou. Ela estabeleceu relações com nomes internacionais da pesquisa, dividiu o púlpito com os oradores brasileiros da AME Brasil e AME Internacional, esses todos prestando sempre profundo respeito por ela e seu esforço em fazer instalar o paradigma espiritualista na ciência do planeta. Podemos aqui relatar alguns poucos livros que ela escreveu. O nome desses poucos livros, que se você se interessar, como eu me interessei, especialmente pelo primeiro livro que eu vou falar aqui agora, por alguns deles, em especial pelo primeiro, por ser a nossa atividade na casa espírita que eu frequento e da qual eu sou trabalhador, ela escreveu o livro O Passe como Cura Magnética, por exemplo. A Obsessão e Suas Máscaras, importante para os trabalhos de desobsessão nas casas espíritas. A Alma na Matéria, falando do espírito reencarnado. Saúde Integral, considerando o espírito e matéria, considerando a integralidade do ser. Nossa vida no além, fazendo um relato da nossa vida no além, reproduzindo lá aquilo que construímos aqui. O Clamor da Vida, falando das nossas necessidades, da necessidade de ser uma pessoa melhor. Como diz Divaldo, nós nascemos para fazer o bem. O Dom da Mediunidade, uma atividade importantíssima, especialmente nas casas espíritas, na qual encarnados e desencarnados, numa comunhão única, realizam um bem maior de esclarecimento e libertação. A luz do eterno recomeço, lembrando que nós estamos sempre de volta, que Deus infinitamente bom e justo permite que nós recomecemos para corrigir os nossos erros, reaprender e aprender coisas novas que nos alavancam para a sua direção, para a direção da divindade. Chico Xavier, Meus Pedaços do Espelho, relatando a sua vida no convívio com o nosso Chico Xavier, entre outros, né? E para encerrarmos, uma assertiva da doutora Marlene Nobre, já mencionada inclusive no vídeo anterior que nós fizemos, hashtag 231, que fala sobre o câncer e o espiritismo. Ela diz assim: doença é algo complexo, sabemos muito pouco sobre suas verdadeiras origens, mas podemos dizer que ela está relacionada a um momento de transformação do corpo espiritual, quando este procura eliminar os seus desequilíbrios internos. E é certo, porém, que a dor, para ser benéfica, tem de nos transformar em pessoas melhores. Com ela, devemos aprender a ser mais pacientes, generosos e humildes. Doutora Marlene Nobre, nobre no nome, nobre em espírito, é mais um outro exemplo de comportamento espírita a ser seguido. Me emociona quando eu leio essas coisas, porque eu acho que nós precisamos nos sensibilizar com aqueles que são vitoriosos sobre si mesmos e tomá-los por exemplo para que sejamos nós outros vitoriosos sobre nós. E vamos adiante.